Muito boa noite, muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje o tema é muito impactante, né? Acredito que todos estão interessados, como que a cura da nossa criança interior pode estar totalmente relacionada com o sucesso do nosso empreender. Eu sou Giovana Patriani, para quem está entrando aqui e ainda não me conhece. Sou empresária, sou mentora de negócios, sou palestrante, escritora e amo fazer live porque eu levo para vocês mais conhecimento. E eu vou chamar agora as duas palestrantes que vão estar aqui comigo hoje para falarmos, né, sobre esse assunto, principalmente a Manu, que é especialista nesse assunto, tá bom, gente? Vão entrando, quem quiser falar da onde está vindo também, de onde vocês são, para a gente saber aonde está chegando a nossa live, com as pessoas que estão assistindo. Quem quiser dizer da onde que é. Para eu também te mandar o convite. Quem puder ir se apresentando, falando para nós da onde que é. Oi, 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 boa Olá, noite. boa Tá noite, conseguindo Fran. ver Tudo bem? bem? Tudo bem, e você, Gi? Também, graças a Deus. Temos uma pessoa aqui da Zona Leste. Muito bem-vinda. Qual tá no nome da empresa, se você puder falar o seu nome? Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? A gente não sabe É, como você é mulher, né? exatamente. Sejam todos bem-vindos. É Tô chamando, verdade. tô chamando a Manu aqui. Manu, tô te convidando. Não sei se você já entrou. Tudo Acho que bem, ela Fran? ainda, acho que ela ainda não apareceu. Ana Ana Raquel. Raquel, Boa muito noite, Ana bem-vinda. Raquel. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui nessa live. Estamos esperando a Manu entrar também para compartilhar conosco o. Manu não está conseguindo participar. Ô, Gi, eu acho que eu Ah, vou, eu vou sair, vou entrar de novo, porque o Johnny falou que não tá notificando a minha audiência quando eu entro ao vivo com você. Já é a segunda vez que isso acontece. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu até pedi para ele olhar agora. Então eu vou ver se é alguma configuração do meu Instagram, alguma coisa que tá errada no meu Instagram, para começar a notificar o pessoal, porque eu percebi isso mesmo. Notifica algumas pessoas e outras não. por Não quê? sei. É a segunda vez que eu entro ao vivo com você que isso acontece. Eu vou sair, vou olhar e eu já volto, tá? Eu vou chamando a Manu aqui. Tá. Manu, tô te mandando o convite, Manu, para você estar entrando aqui. Você está recebendo o convite? Gente, ao vivo acontece essas coisas, né? O Instagram nos surpreende a cada dia nós somos surpreendidas pelo Instagram. Quando a gente mais precisa dele, ele nos deixa na mão. Aguardem um pouquinho, tá bom? Que eu tenho certeza que hoje o tema de hoje ele é muito interessante para todos vocês que empreendem, não só vocês que empreendem, né? Para todos nós, porque quando a gente fala da cura da nossa criança interior, isso serve para nossa vida, né? Serve para a gente trazer para nossa vida, para nossa vida pessoal e para nossa vida profissional também. Manu, te mandei o convite. Você consegue aceitar? Nossa, por que que não está conseguindo entrar? Que estranho. Gente, tenham um pouquinho de paciência, só um pouquinho.
Manu, tô te convidando novamente. Tá dando que tipo de erro? Comenta aqui comigo para eu entender o que está acontecendo. Por que que você não está conseguindo aceitar o convite? É isso que está acontecendo? Vão colocando aqui para mim, gente, da onde vocês são, para eu entender. Joyce Gonelli, da onde você é, o Ed Class, o Ed Class. Vou te mandar o convite, Fran. Mandei o convite para você. Só eu consigo enviar. A Manuela não está conseguindo participar. A Manu não está conseguindo participar. Está aparecendo aqui. Por que será? Qual é o erro que tá dando, Gi? A Manuela não está conseguindo participar. Está aparecendo isso. Você que enviou o convite para ela? É, Manu, ela tá assistindo? eu acho que tá. Tem um botãozinho que dá para você pedir. A Manu vai pedir para participar. E aí vai chegar a solicitação para você. Aí você aceita. Vê se Tá. chega a solicitação. Você consegue mandar no WhatsApp aí para ela? No seu É ela que tem que WhatsApp? entrar na live. Aqui na parte de baixo da live vai ter como se fosse uma câmera com um sinal de mais no meio. Ela vai Manu, você tá clicar nessa ouvindo? câmera. Você tá ouvindo, Manu? Para você mandar o convite. Você não consegue convidar daí, né, Fran? Não, porque você que tá fazendo a live. Ah, entendi. Mesmo você estando comigo, tá? É porque eu sou convidada, né? Não sou eu que tô fazendo. Manu, você consegue mandar para participar? Manu? Aí. Ah, aí. Oiê! Vai dando até o ciricutico. Deu certo! Meus amores! Tudo bem? Muito melhor agora com vocês! Ai, boa noite, minha Boa linda. É um noite, prazer. Boa Manu. noite, Fran. É um prazer ter você aqui conosco nessa live, falando um pouquinho da sua expertise para os nossos seguidores também. Amém! Dá um esquenta aqui para o nosso Eva, né? Coisa boa! É verdade, Manu. Queria te agradecer aqui, agradecer pela sua participação, não só aqui na live, mas também pela sua participação no Eva, que é um projeto que eu sempre falo, eu e a gente sempre fala que o Senhor colocou no nosso coração e ele fez com que a gente concretizasse, né, que isso realmente viesse a acontecer. E ele une propósitos mesmo. Eu acredito que você é essa pessoa também, uma das palestrantes que vai participar agora, né? A gente teve as outras meninas que participaram que, nossa, foi incrível, foram maravilhosas. Eu tenho certeza que você veio para deixar ainda mais maravilhoso esse encontro que a Amém! gente tem com essas mulheres. Obrigada, viu? Obrigada a vocês pela honra, pelo convite, por estarmos juntas, Eu compartilhar já, dos corações. eu já tive a Manu no meu podcast, né? Já fiquei ali encantada com todo o saber dela, com todos os ensinamentos. Tive também lá no. Tive o prazer de vê-la palestrar lá no Dubai Connection também. Mas eu quero que você se apresente um pouquinho, Manu. Fala um pouquinho para quem está entrando, Claro, conhecer sobre você. claro que sim. Boa noite a todos que estão chegando. Bom, eu sou a Manuela Cabrino, eu tenho 42 anos, hoje como terapeuta clínica. É, hoje, meu primeiro local que flui a minha carreira é como terapeuta. E dentro da profissão, né, dentro da minha carreira, eu tenho como sexóloga uma das coisas mais latentes que os casais e as pessoas têm buscado, né, a quebra de padrões, os traumas, os bloqueios que a sexualidade traz para uma vida amorosa, para um casal. E sou palestrante. Então, através da palestra, eu levo essa conexão, esse paralelo entre alma e espírito
para que haja realmente em lugares em que o espírito precisa entrar e ele não tinha oportunidade, entre. E a alma, dentro de lugares religiosos, onde ela não era vista, agora ela passa a ser. Porque essa tricotomia de corpo, alma e espírito é o que faz a gente buscar a cura de uma completude, sabe? E graças a Deus, nos tempos de hoje, as pessoas têm visto a alma, a psique humana, não só como uma coisa doida. Não por todos, não por todos. Mas hoje ela é muito mais aceita do que antigamente, pós-pandemia. Então, tem sido muito promissora essa área do desenvolvimento humano, da cura da alma, porque as almas estão muito doentes. A gente tem Sim, visto isso sim. assiduamente dentro da internet, né? Sim, muito, muito, muito. E lembro que nós conversamos lá no Ah, podcast, Manu, e lá a gente comentou, tem até a gente no meu canal do YouTube, quem quiser entrar e ver essa entrevista da Manu. isso, Mas eu queria que você trouxesse como que é a cura, né, dessa criança interior, desses traumas infantis é tão importante para nós conseguir deslanchar a nossa vida, não só a profissional, mas também a vida pessoal, porque uma coisa está atrelada à outra, né? isso, exatamente. O que é muito importante a gente saber, inclusive, se tiver pessoas aqui espiritualizadas, religiosas, que tem um detalhe muito importante na criança interior, porque ela não carrega misticismo. Ela carrega uma linguagem, uma expressão através dessa nomenclatura, que é as suas memórias da primeira infância. Então, a criança interior nada mais é do que as emoções que estão aqui dentro da nossa primeira infância, que vai do ventre da mãe até os 7 anos. Então, Nossa, entender que não é um amigo imaginário, que não é nada misticismo que a gente tem buscado aqui dentro, mas realmente as memórias. Por quê? Porque o coração tem neurônios. Neurônios são responsáveis pela memória. E desde o ventre da mãe, a gente carrega toda a informação gerada pela mulher. Então, nós nossa, mulheres temos que saber que 80% dos traumas dos nossos filhos vêm de nós. Leite nossa, Pareto, 80-20, é muito. Só que os 20% do masculino tira toda a força de destino de uma criança. Então, a porcentagem da mãe é muito grande porque ela abrange muitas áreas, mas os 20% do masculino é a força de destino que uma criança tem. O pai dá para a criança o para fora, a mãe dá o para dentro. sim, Então a mãe nutre, a mãe alimenta. Por isso que o feminino tá sempre nos detalhes, tá sempre dentro do lar, nos detalhes que a gente busca, porque tá dentro. O marido, o homem, tá para fora, tá para os negócios, tá para a empresa. Não que não possa ter a mulher também. Eu só estou explicando na prática a sensação mesmo da energia masculina e feminina. Então, o pai, ele vem na criança e empurra ela para o destino. Ele dá a certo. coragem, ele dá o norte, ele traça as regras, ele põe os limites. Então, é Nossa, tão toda importante arrepiada. Olha, é tão é muito importante esse forte. destino, Gi, é isso mesmo, que esses 20% só que é do pai é o suficiente para uma pessoa ficar travada o resto da vida. E Nossa, você que fala muito mano. da transição de carreira, dessa parte do empreendedorismo, o tanto que a paternidade pode ser um teto para a realização de para ter grandes resultados, Então, quem ou a... não tem um relacionamento, não teve, que nem no meu caso, minha mãe foi mãe Tá, solteira, eu não tive a figura paterna. Já começa por é aí o problema. isso. Já Mas tem a assim, orfandade já, né? mas mesmo quem tenha um pai, né, que não é tão atuante, isso também Aham, acaba aham, interferindo, né? claro que sim. Por quê? Porque você, por exemplo, por não ter a figura paterna representando esses 20%, você buscou dentro de você a energia masculina. Por isso que você é uma mulher tão forte, tão tipo pra frente nessa força. Por quê? Porque você vai precisar usar suas próprias garras para ter essa energia, para ter esse destino, porque você teve que buscar dentro de você, você não tinha. Sim. E o que só que pode acontecer de um cansaço na jornada? Porque mangueira não se pede para dar manga, ela dá. Ela dá.
Mangueira dá. Não, não, ela dá porque ela dá. Então, é só algo para a gente observar. Por quê? Porque quando a gente precisa forçar a dar mangas, vai chegar uma hora que a gente não aguenta mais. Então, é quando tem os burnouts, que a gente vê muito por aí, os borderlines, né, que é essa quebra dos limites, né, das barreiras. A própria bipolaridade, né? Não especificamente, tá, gente? Porque a alma, ela não é matemática, sim. Mas é só para você entender que o estrago que a paternidade pode fazer. Meu, a Fran tá até muda, né, Fran? Eu Eu ia gosto muito. falar, a Fran tá Sabe, gostando, sabe o sabe? que que acontece? Eu gosto muito de ouvir, porque Eu eu já também. fiz pós-graduação em psicologia, né? E eu estudei bastante sobre isso e tive também alguns problemas, né, de ansiedade, eu tive burnout, eu tive um início de depressão. Isso. Então eu gosto muito, é um assunto que eu amo E, ouvir, tipo, Eu eu também. amo ouvir. Dá para ficar aqui ouvindo a Manu a noite Dá toda. horas, eu amo. a Então gente não vale. eu acho que é uma troca tão válida e eu vejo que, de verdade, o que trava, acho que 99% das pessoas em terem resultados na vida, como eu falo na vida, mas é como um todo mesmo, é no aspecto familiar, é no aspecto espiritual, é no emocional, no sentimental. O que trava a maioria das pessoas tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com o olhar para dentro, tem a ver com essa criança interior. E é engraçado, Manu, que você falou sobre tudo isso e eu sou formada em pedagogia também. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia, mas eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em comunicação e marketing. E em pedagogia, a gente estuda bastante, né, sobre a primeira infância, que vai, né, do ventre até os 7 anos. A gente estuda tanto isso, crianças que ficam travadas, que não conseguem ser alfabetizadas. E quando a gente vai a fundo sobre isso, a gente entende que existe ali toda essa questão familiar, uma questão em relação ao pai, à mãe. Então, e é muito pouco falado isso, é muito pouco falado. Eu Muito fui professora pouco. alfabetizadora, então eu tive alunos com problemas para serem alfabetizados e que muitas vezes existia um diagnóstico que não era tão assertivo porque não queria se olhar as questões familiares, né? Porque existe ainda, infelizmente, uma trava. A gente não quer nunca, jamais. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino para uma mãe, para um pai, imaginar que um filho está passando por um determinado problema por culpa dele. Ninguém quer sentir isso. Por Porque não isso, existe um manual de instrução para ser mãe e pai, né? quando a Manu falou, eu chego a ficar arrepiada porque é tão. A nossa parte, né, Manu, é tão grandiosa na educação de um filho, né? Que na época dos nossos pais, eles não tinham esse conhecimento também, né? De nos impulsionar para a vida. Jamais, é Não verdade. tinha. Então, assim, hoje, graças a Deus, com internet, com o acesso à informação como nós temos, a gente consegue melhorar isso. Mas, que nem meu filho tem 10 anos, e conforme ele vai crescendo, você vai entendendo o quão necessário é a estrutura familiar para que ele seja um adulto completo, né? Que ele seja um adulto que consiga realizar as coisas, né? Isso. E a importância que nós temos realmente de quanto mais a gente buscar em nós, mais moedas, eu vou colocar entre parênteses para trazer depois a conotação, mas mais moedas nós temos para dar. Nós precisamos entender que de geração em geração, nós, nós, nós tomamos as moedas da geração anterior. O problema é que nós analisamos o tipo da moeda. Se ela é de prata, se ela é de ouro, se ela é de latão. Se tem muita, se tem pouca. Ah, mas a Manuela tem mais moedas do que eu. Ah, mas a Fran tem mais moedas do que eu. Então, quando a gente começa a analisar as moedas, a gente perde força. Porque o teor da moeda é exatamente o que a gente precisa. O que seriam essas moedas? O que nossos pais têm para nos dar. Mas a gente sempre está preocupado com a embalagem e não com o líquido. Eu tô morrendo de sede, mas eu não tomo a água, eu observo o copo. Ah, mas o meu é de vidro, o seu era de plástico. Ah, o seu é feio, credo, plástico. Eu queria um vidro. E aí nós ficamos analisando tudo isso daí e a gente não mata a sede que nós temos com o líquido que está aqui disponível para nós.
que independente se é muito, se é pouco, se é de prata, se é de ouro, é o que mata a nossa sede. Aí sabe o que começa a acontecer com o ser humano? A gente começa a buscar lá fora. A gente busca no marido, na carreira, nos negócios, na compulsão por compra, por droga, por pornografia. A gente começa a buscar essas moedas aqui fora para alimentar a gente, porque a gente quer essas coisas que são valorosas. E no frigir dos ovos, a gente volta para a sede desse copo. Sim, é Nossa. verdade. Eu acho que todo excesso esconde uma falta, né? Uhum. Sim, sim, Não tem sim. como. Então a Quando você... gente. Desculpa, Pode Fran, falar, Gi, te cortar. pode falar. Quando você falou que eu tive que buscar essa força masculina, essa força masculina dentro de mim, e quando você falou do cansaço, eu passei justamente por isso, porque realmente eu tive muito dessa força masculina no meu, e eu trouxe isso muito para o meu primeiro casamento e acabou em divórcio, porque chegou um momento que eu estava extremamente cansada. Eu E quando acredito. eu vim para o segundo casamento, comecei a perceber os mesmos erros. Porque até Olha aí. aquele momento eu não conseguia ver que eu estava cheia de energia masculina. É. E é E assim quando eu mesmo, a gente nem identifiquei enxerga. isso, e quando eu consegui identificar isso, Manu, aí as coisas começaram a melhorar. É. Parece E que você tira uma carga, né, de cima de você. é porque senão é como se. E assim, o que é importante a gente entender, até você acabou falando da criança interior, a gente entrou em outros lugares, mas dentro de nós, seres humanos, nós temos 100% de energia dividido em 50% mãe e 50% pai. Ou seja, metade de mim é do meu pai, metade de mim é da minha mãe. Eu não sei se essa informação, para quem ouve, é boa ou ruim. Porque se seu pai é um traidor, é um ladrão, é um homicida, eu não sei se isso é uma boa ou uma notícia, mas você tem 50% dele. Mas as moedas dele não têm só esse valor que é desprezível. Ele tem alguma coisa de valor nessas moedas. E é nesse lugar que nós temos que, todos os dias, fixar nossos olhos para poder encontrar. Porque as nossas linguagens de amor nem sempre são compatíveis e eu não me sinto amada. Hoje, em uma das minhas pacientes, é, a mãe disse assim, tudo que eu queria hoje era pegar minha filha abraçada, dar uns cheiros, eu atendo a filha, e aí eu passo por uma sessão com a mãe, assim, assiduamente, só para trazer os detalhes, né? Ela é mais velha, a filha dela é maior de idade, tudo mais, mas a gente faz essa conexão. E quando eu fui atender a filha disse, agora eu percebo, ela mora hoje, enfim, e ela falou assim, agora eu percebo a falta que eu sinto de uma mãe, porque ela passou por um desafio no trabalho. E eu disse, mas você tem. Por que você não chama ela? Dela, porque se eu contar para ela o que eu tô te contando, ela não vai me dar o apoio que eu gostaria. E eu disse, mas o apoio que ela vai te dar é o que você precisa. Mas me fala uma coisa, qual é o que você gostaria? Ela não sabia dizer. Você quer o quê? Ah, você pode ser mandado embora que você arruma outro emprego, manda sua chefe para aquele lugar. O que você queria que ela falasse, né? Ela não sabia dizer. Porque Caramba. a nossa alma nem sempre sabe identificar, porque nós estamos olhando o valor das moedas e não a moeda. E aí eu falei para ela, joga a toalha só hoje. Dá uma chance para sua mãe. Manda uma mensagem para ela, fala que você tá mal, fala isso. Ah, mano, para mim é muito difícil, deu só uma chance, só hoje. E aí a mãe dela me mandou uma mensagem. Hoje Deus não foi pai, hoje ele foi mãe. Ah, Então, assim, nem sei porque eu acabei entrando nesse assunto. nossa, mas até emociona, Por- né? é, sabe por quê? Porque a nossa alma sempre está olhando para esses 50% e falando, eu não gosto da minha mãe, porque ela é assim, assim, assado. E eu até disse para minha paciente, você vai ter que engolir, porque agora trabalhando, você vai perceber que você é igualzinho sua mãe, vai ter que engolir. Porque às vezes eu não quero me parecer com a minha mãe, eu não gosto desse jeito dela. E aí cada vez mais a gente percebe que a gente parece mais ainda, né? Você vai ter que engolir, porque tu é parecida, tu é igualzinha à tua mãe. Então a nossa alma, ela foge desse 50%. Então se dentro de nós tem 100%, 50% é energia feminina, 50% é masculina. Não tem como eu ter 80, 50.
eu tenho como ter 70-30, 50-50. Ou seja, como que eu posso diminuir e aumentar a energia dentro de mim para a ocasião necessária. Então, para uma reunião de negócios, eu preciso subir ao masculino. Eu preciso vir com poder de decisão, porque eu preciso saber se eu vou continuar na sociedade ou não. Porque a gente vai fechar um grande cliente e precisa vir o masculino, porque é o masculino que decide. E por isso que a maioria das pessoas são tão inseguras numa transição de carreira. Muito. Porque a insegurança vem da falta de paternidade. Então, tipo, e se não der certo? E se isso? E se aquilo? E se aquilo outro? Por quê? Porque falta essa força do masculino. Não importa o resultado, eu preciso fazer. Porque se eu fizer algo esperando o resultado, eu me frustro com qualquer coisa na vida, inclusive com Deus. Quantas pessoas jejuam, oram, entregam essa oração para Deus, esperando o resultado que elas gostariam. E se Deus não faz conforme você esperava, porque meu jejum não foi bom, porque eu não fiz direito, porque Deus não me ouviu, porque, deve ter sido porque eu falei palavrão aquele dia, ele não aceitou meu jejum. É castigo, né? É castigo. E esse Deus tem sido comercializado por aí, inclusive um Deus criado pelas pessoas, não um Deus criador, em que tem trazido muito mais sequelas do que você possa imaginar. Porque uma coisa é você apresentar para uma pessoa um Deus que elas nunca ouviram falar. Outra coisa é um Deus apresentado como tirano. Um Deus que não é pai. E aí, Manu, Uhum. E aí, Manu, é uma coisa. Isso é muito, muito bacana, é muito interessante de você falar. Era até uma coisa que eu ia dizer lá quando você estava iniciando, você falou algo ali que. Você falou da frase, né, que ela disse: Deus hoje não foi pai, ele foi mãe. Porque as pessoas têm muita dificuldade em olhar Deus como pai. É muito difícil para a maioria das pessoas, porque geralmente a parte paterna é algo que traz dor, é algo que muitas vezes existe uma ausência, ou um castigo, ou um abuso, pode ser um abuso emocional, um abuso físico. Então, existe ali uma dificuldade das pessoas olharem Deus como um pai mesmo, né? Ele é meu pai, um pai amoroso, um pai que me recebe de braços abertos. Eu sou filha do rei, eu sou uma princesa amada. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade mesmo em olhar Deus como pai. E eu acho que é uma construção mesmo. A gente sabe que, falando disso, entrando nisso, né, na espiritualidade, a gente sabe que existe uma construção também, uma construção cultural, e que a gente sabe que muitas coisas são interpretadas e não é da maneira que realmente, como você disse, né? Quando a gente é apresentado, dependendo de quem apresenta pra gente, a gente acaba se ferindo muito mais. E aí a gente se afasta totalmente. Então, isso é uma responsabilidade gigantesca, né? E principalmente falando de Deus. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que apresentam de uma maneira que machuca ainda mais, que é um Deus punitivo, um Deus que vai ali, né, trazer coisas que, enfim, quem realmente vai ter, né, vai buscar isso, vai buscar de uma maneira muito profundo. Eu acho que é muito profundo para falar na live, na verdade. É verdade. É muito profundo para falar numa live. É verdade. É isso. É verdade. Mas é que é muito. O assunto que a Manu traz é muito legal, Manu, é muito impactante, porque você traz o problema físico que nós sentimos, né? E você consegue nos mostrar que a parte espiritual está totalmente relacionada. Isso é muito legal da gente. Por isso que eu fico aqui assim, ó. E sabe Corpo, mente e espírito, né? E sabe o que é muito. mais importante disso? É a gente entender que quem governa a gente é a gente entender que ambos podem governar a nossa vida, a alma e o espírito. O fato é, como está a sua alma? Porque para ela ser governada pela alma, como que ela está? Porque às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, ó, o espírito tem que governar sobre a alma. Isso é verdade, tá? O espírito tem que governar sobre a alma e aí isso é materializado no corpo. Mas o que eu quero trazer para vocês não tem problema a sua alma ter um espaço, a sua alma poder sentir e viver.
O fato é como ela está. Porque se ela estiver ferida, ela deturpa a visão espiritual. Então, tudo aquilo que é espiritual, que custou preço de cruz, de sangue de Cristo por nós, não tem valor. Então, nós sabemos que nós somos herdeiras, saradas, amadas, filhas de Deus. Nós nascemos na família de Cristo e nós não tomamos posse disso porque nós nos sentimos bastardas. Sim. Exato. E se Mas, minha alma se Manu, sentir bastarda, qual que é a diferença entre alma e espírito? Porque muitas pessoas confundem achando também que é a mesma coisa, isso, né? inclusive tem linhas teológicas que misturam os dois e não separam. Tá, Então, assim, exatamente. é bom a gente também deixar claro que dentro das visões teológicas que existe, a que eu acredito com embasamentos bíblicos é que nós somos um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Eu também Então, acredito. quando eu identifico isso, eu sei qual especialista buscar. Tá, Porque se eu não identificar a diferença do espírito e da alma, a minha alma governando doente, ela mata. É a alma que escolhe trair. E é o espírito que fala, filha, isso é o caminho mesmo. nossa. Sabe aquela coisa que chega e fala assim, tem certeza que esse é o caminho? Manuela, você vai ter que pedir desculpa, você vai querer? É o espírito que tá falando. Aí minha alma fala assim, quero. Ela é uma vaca. Vaca sem vergonha, preciso falar. Eu preciso me justificar. Quem se justifica? A alma. Por que a alma? Porque a alma tem ego. O ego não deixa você quieta. O ego fala: peraí, eu vou sair como errada da história, mas não vou. Aí o espírito fala assim: filha, eu justifico. Não precisa. Então, é nesse lugar que nós vamos dando. É por isso que fala: o espírito tem que dominar sobre a alma. Tá, Porque a alma, ela tem essa impulsividade. Entende? Então, mas é gostoso ter ela sarada e curada, para que mesmo que você a escute, ela dê espaço ao espírito. nossa. Então, isso vai ser um treino. Quantas pessoas eu escuto assim, Gi? Eu não sei se foi Deus ou se fui eu. Eu não sei se eu ouvi a voz de Deus ou se sou eu falando. Sabe aquela coisa? Eu converso com a Gi bastante. Se ela me mandar um áudio, eu reconheço a voz. Não precisa estar lá, Giovana Patriani. Eu sei que é a Gi. Eu Sim, ainda não te conheço a esse ponto, Fran, eu vou conhecer. Mas é só para dar um exemplo. O que eu quero dizer é, quando a gente tem intimidade com ele, a gente sabe que a voz é dele, mesmo saindo daqui. A gente sempre Sabe sabe. por Pode estar quê, no meio de Gi? uma multidão. A gente É, o que que acontece? Se seu filho tá gritando, meu filho tá lá embaixo brincando no prédio. Se ele dá um grito com um monte de criança no 16º andar, eu falo, foi o Rico sim. que gritou. Eu não sei vocês, mas eu consigo. Eu também. Não é assim? Então, o que eu quero mostrar é treino, é treino, é treino, é treino. é E entender relacionamento, né? que quanto mais curado nós estamos na alma, mais certeza nós temos que a nossa alma está ouvindo o Espírito e está agindo em comum acordo. E quando a gente age em comum acordo, se a minha vontade não está alinhada, ela passa a perder alguns prazeres e fala: agora eu gosto disso. Antes eu gostava de batom vermelho, agora eu não gosto, nenhum problema, só um exemplo. Agora eu gosto. Alinhou a minha alma com aquela vontade. E às vezes é tão sutil que às vezes você nem percebe. Tem vezes que parece uma circuncisão, assim, ó. Fala, putz, era isso, agora não é mais. Não Sim, tem regras, entende, Gi? Só tem que o espírito é aquele que foge do cronos, do tempo atual, daquilo que a gente acredita. Daquilo que é daqui uma semana, é daqui 20 dias a nossa viagem, 25 dias. Não é esse cronos. É aquele que acontece em um dia, o que aconteceria em 1000 anos. Isso é só espírito. Só que a nossa alma, ela tem que estar preparada para receber, Gi, porque a bagagem é grande. O fardo é pesado. Não porque custa caro, não porque custa esforço, mas porque não vem de nós. Quando os seus sonhos couberem nos seus planos, é da sua alma, não é do espírito. Sim, é o que eu sempre Porque falo.
Nossa, é exatamente isso, Manu. Olha só, é muito incrível, porque é exatamente isso. E é uma conversa que eu venho tendo com algumas amigas. E eu acho, o fardo, você disse o fardo pesado, né? Eu acredito que o fardo não é pesado porque com Deus é leve. Quando a gente entende quem é Ele e caminha com Ele, o Ótimo. fardo com Ele é leve. Mas quando a gente tenta caminhar sozinha e quando a gente tenta com a alma ferida ainda e tentar fazer tudo na força do nosso braço, tudo do nosso jeito, aí é muito pesado. Muito, muito pesado. Então a gente realmente precisa ter um nível de relacionamento mesmo, né? Um relacionamento. E o relacionamento ele é feito dia após dia e a gente precisa estar ali. Eu sempre falo isso, né? A gente sempre faz live na igreja que eu frequento, a gente faz live toda terça, 7h30. E a gente sempre fala sobre isso, porque é como um músculo. Sim. É você se exercitar dia após dia, né? Como um músculo. Você vai ficando mais forte conforme você vai caminhando e vai buscando isso, né? Então, é exatamente tudo isso que você está falando. É incrível a gente estar falando sobre isso aqui nessa live. É incrível, porque é algo que eu tenho passado muito com algumas amigas. E toma um outro rumo, sabe por quê? Porque talvez a gente tenha que entender que precisa ter essa visão para muitas coisas da matéria acontecer. Sim. Prosperidade, riqueza, novas empresas, novas conexões, novas sociedades, novos negócios. Porque a nossa alma, ela nos sabota de medo do sucesso. Sim. A nossa alma, ela tem muito mais medo do sucesso do que do fracasso. Porque o fracasso, ele é muito mais cotidiano. Nossa. E toda vez que a gente está perto do sucesso, a nossa alma faz uma pré-queda. O que é isso? Ela faz algo acontecer para que você fale assim, sabe por que não aconteceu? Porque bateram no meu carro. E aí, é uma muleta, né? Quantas vezes, Fran, e eu não estou dizendo que não existe neutralidade, não existe realmente neutralidade no mundo espiritual. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem coisa que não é o diabo. Lógico. Tem coisa que é a nossa alma que sabota para eu ter um prejuízo e realmente não fazer o que tem que ser feito. E Sim, por quê? Olha, E por que não, isso? E eu já vi, antes de responder, desculpa, perdão. Claro. Mas tem uma amiga muito querida que ela chegou em mim e falou assim: a gente estava conversando, falando sobre isso, a gente estava falando sobre negócios, a gente estava falando sobre avanço, enfim, estava falando sobre isso. Ela frequenta a mesma igreja que eu, e ela falou para mim a seguinte frase: eu não sei o que eu vou dizer para as pessoas se eu der certo. Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei como que eu vou chegar nas pessoas e vou dizer que eu dei certo. Uau. Que agora eu tenho sucesso, que eu avancei. Então é o que a Manu falou. E isso também é bíblico. Existe a decisão. Não é unilateral. O Senhor não toma decisões por nós, né? Deus não toma decisões por nós. Ele coloca sim no nosso caminho a resposta para aquilo que a gente pede. Ele é um pai amoroso. Então ele vai colocar. Se você está pedindo, ele vai te responder. Você precisa estar com o ouvido aguçado para ouvir, porque ele vai te responder de diversas maneiras. Talvez em uma live, igual a gente está aqui. A gente está conversando e essa live pode ser a resposta da sua oração. Pode ser que você estava procurando alguma coisa aí, alguma resposta. E agora, escutando a gente, pode ser que você esteja ouvindo essa resposta. Eu posso dizer eu posso dizer agora que foi a resposta da minha oração antes de entrar nessa live. Olha só. E a Amém. verdade toma outro destino mesmo, né? Outro destino. Eu acho que é a força das nossas orações, porque antes de eu entrar aqui, eu também estava aqui sentadinha, orei e falei, Senhor, que nós sejamos direcionadas por Ti, que da nossa palavra da nossa boca só saiam palavras que venham de Ti. Então a gente está aqui para ser instrumento mesmo, né? Então eu sei que tem muitas pessoas que realmente, enfim, tá em Apocalipse, só para concluir, né? Tá em Apocalipse, Deus vomitará os mornos, então a gente não pode ser morno, a gente precisa sim tomar decisões. Né? Eu sei que muitas vezes, é que nem a Manu falou, você vai ter medo do sucesso. Muitas vezes você vai ter muito mais medo do sucesso do que do fracasso em si. Porque enquanto você não tá dando certo, né? Enquanto você não tá dando certo, porque também é relativo, né? O que é sucesso? Isso. É muito relativo, né? Então a gente não sabe, enfim, é relativo, é subjetivo, a gente sabe que não tem como mais. Você vai ter uma desculpa. É algo que eu ouvi até em um podcast falando sobre isso. O pobre, quando ele é muito pobre, aquela pessoa que é muito pobre, ela tem uma desculpa para falar: olha, eu não tô feliz porque eu sou pobre. Eu não tô feliz porque eu não tenho coisas básicas. E às vezes a pessoa
ela tem medo de enriquecer, de chegar no topo e continuar infeliz. Porque aí ela não vai ter desculpa. Porque antes a desculpa era a falta de dinheiro. E se ela chega no topo e tá infeliz, qual vai ser a desculpa que ela vai dar? Muitas Mas, vezes ela tá se sabotando até por isso, porque ela não tá tratando realmente as feridas, É isso. a alma dela, e ela tá colocando no dinheiro coisas que não tem muito a ver com o dinheiro. Primeiro é você organizar aqui, é sempre de dentro para fora, É. é organizar o ambiente, né? Então é o que eu sempre falo. Deus tem sempre coisas novas pra gente, mas para que o novo chegue, a gente tem que deixar o velho. E a gente tem que organizar a casa, organizar o ambiente, porque não adianta vir o novo em enquanto velho. Então a gente precisa sim. sim organizar tudo, né? Claro que sim. Mas só para você falou que a alma nos sabota, né, Manu? Tem um motivo? Existem vários motivos. O que é o que a Fran falou, o que é sucesso para você? É a primeira Tá, resposta. Porque, com base no sucesso, eu posso dizer que sucesso é também ganhar dinheiro. Eu vou no mais prático, ganhar dinheiro. Qual é o significado para a sua criança interior sobre dinheiro? As memórias da primeira infância. Por quê? certo. O dinheiro pode ter vindo para a sua criança interior, na sua fase de desenvolvimento psíquico. O dinheiro pode ter vindo que quando o seu pai ganhou dinheiro, ele traiu sua mãe. Quando sua mãe ganhou uma herança, ela se separou do seu pai. Quando meu pai tinha dinheiro, ele bebia. O dinheiro, quando veio na nossa família, a gente fez uma viagem para Disney. Para cada pessoa, o dinheiro pode ter um significado da rotina ali, do que aconteceu junto com aquela criança. Então, se sucesso para mim também está ligado a ganhar dinheiro, o que é qual é o resultado final da equação? Separação, briga. Depois que entrou dinheiro na minha família, meus pais sempre brigaram. Então, qual que é o significado de dinheiro para a criança interior? Briga. Quando eu estou perto de fazer sucesso e eu sei que eu vou vender um infoproduto, que eu vou mudar de carreira, que eu vou fazer uma pós-graduação, vou ser promovida e eu vou faturar o que eu sempre almejei, vou ter uma participação de lucros absurda, o que acontece? Eu saboto o resultado. Como que eu saboto o resultado? Por quê? Porque dinheiro é igual a separação. Eu não quero me separar do meu marido. Entendi. E é Eu não inconsciente, né? quero. Eu não quero ter morte. Teve morte porque houve briga de família. E aí, como que eu faço isso? Pode até ser que o dinheiro chegue até você. Só que você gasta tudo. Você bate o carro, Se você fica livra. doente. A Tenta sua se mãe, o livrar. cachorro vai para UTI e você gasta 50 mil reais com o cachorro no veterinário. É bem. Você compra as coisas e você fala, Manuela, eu ganhei tudo isso. Onde está o dinheiro? Eu não sei. Não sei nem onde eu gastei. Porque se eu soubesse para onde estivesse lá, mas nem sei onde está o dinheiro. Então o dinheiro às vezes até chega, mas ele vaza pelos Vaza. poros. Você Então, sabota. qual é o significado do sucesso que você tem buscado? Então, igual a Fran falou, o sucesso está ligado a uma posição de poder, a uma posição. Aí o que meus pais diziam? Que todo rico fez alguma coisa errada. Que tinha que ser rico. Então, o que você almeja? Se eu tiver essa posição de destaque, às vezes uma posição de riqueza mesmo, né? O que meu pai pensa a respeito disso? Que a pessoa fez alguma coisa de errado. Eu não quero que ele pense isso de mim, eu saboto o resultado. Ó, a Gabriela Carvalhais, isso acontece comigo. Como sair desse ciclo? O dinheiro chega, mas vai embora. Isso é muito comum, Eu vou dar gente. até uma dica. O dinheiro, ele vem pela energia materna, pela relação com a mãe. O dinheiro fica pela relação paterna. Hum, Então, lembre, tudo que eu tô falando aqui, até para a Gabi, né? Tudo que eu tenho falado aqui é de forma genérica. Não é uma regra, Certo. mas existe teses científicas que mostram que é a maioria. Ou seja, pode ser que a Gabi passa por algo como, por exemplo, algo paterno a ser olhado. Manu, mas eu nunca briguei com meu pai, eu amo minha mãe, não tenho esse problema, que sempre foi o meu caso. Eu sempre tive uma relação com a minha mãe extraordinária. Então, quando eu via algumas falhas do sistema dizendo, mas isso é problema de maternidade, eu dizia, não é possível. Porque a relação com a minha mãe é muito boa. O que eu quero que vocês observem, que foi o que eu observei, é se os frutos estão dizendo isso, será que ela é boa mesmo? Ou será que tem um relacionamento narcisista? Tem uma história contada para ficar bonito?
Não estou dizendo que era uma relação falsa com a minha mãe, mas qual lugar que eu precisava olhar para que as pessoas entendessem que eu e minha mãe, eu precisava resolver algo com a minha mãe. E qual que foi o meu caso em específico? A, a minha mãe sempre admirou muito a mim. Meus resultados, meu casamento, a minha luta, sabe? Eu sempre fui muito incansável pelo meu sonho. Quanto custa o meu sonho? Eu vou trabalhar por ele. E hoje eu atendi 8 pacientes. É muito para uma sessão terapêutica. Mas quanto custa o meu sonho? Então, toma mais uma água, vamos embora. Enfim. Então, eu sempre tive esse lugar de comprometimento com aquilo que eu queria. A ponto de a minha mãe se fazer menor do que eu. O que era se fazer menor que eu? Eu estar na posição de conselheira da vida dela. Então, uma coisa é eu participar dos assuntos da minha mãe e estar fazendo ali com ela um papel de ouvinte, de que recebe as informações da minha mãe. Outra coisa, eu decidi por ela. Tá. Outra coisa, eu achar que a minha opinião é mais valorosa do que a dela. Porque se ela fizesse o que eu falei, daria certo. Isso é muita arrogância. E essa arrogância, ela vem literalmente da gente achar que nós tomaríamos decisões mais assertivas do que eles. Eu precisei me fazer menor do que ela, para ela entender que o que ela decidisse era melhor. E às vezes ela assim, não, mas você venderia ou não venderia? Mãe, qual a intenção que você tem de vender esse carro? É para quê? Porque às vezes a intenção não é realmente aquilo que eu acredito, mas é o que é importante para ela. A nossa alma, ela busca sempre por uma vingança velada. Então, às vezes, o objetivo que ela tem é de se vingar de algo que machucou aquela criança dela, mas não machucou a Manuela. Então, a minha opinião não pode fazer sentido para ela, porque ela sabe a intenção pela qual ela faz a cada coisa. Então, o meu olhar para minha mãe eu sempre era maior do que ela. Tá. Porque como ela admira meu resultado, eu ia lá e falava, não, mãe, faz isso, tira isso, coloca isso, guarda isso. E eu percebi que não é sobre isso. Porque todos os nossos comportamentos têm uma intenção. E às vezes a minha intenção, Fran, está baseada numa dor. É certa? Não. Mas tá tudo certo, porque você tem que passar por isso para perceber que não levou a lugar nenhum. Meu Deus. Perfeito. Nossa, é incrível, é muito incrível ouvir tudo e você olhar para sua própria vida e ver tudo que aconteceu, não é? É como se estivesse passando, assim, Exatamente. uma linha do tempo. A Mari vai falando e você vai lembrando de coisas, cara. É muito maravilhoso, assim. Tô arrepiada, tá arrepiada muito até incrível. o Isso aqui, gente, é só um tiquinho do que a gente vai ver no Eva, hein? Eu falei isso, só um pouquinho. A minha mãe tá aqui na live, eu tava aqui pensando que ela tinha que ouvir muitas coisas do que você falou, mas eu sempre tive um relacionamento não muito meio conturbado com a minha mãe. E tudo que você falou, eu tenho certeza que serviu para ela e também foi passando um filminho aqui na minha cabeça, mas é muito, né? Passa muito, 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 muito. Manu, e com certeza, gente, todos vocês que entraram aqui, essa é uma palhinha do que a Manu vai falar lá no Eva, que ela vai levar. Coisa boa! O que ela assim, vai levar para todos. De tudo que você falou, quando eu fui lembrando das coisas, meu relacionamento com a minha mãe, muito parecido com o seu. Muito parecida. Eu acho que a mesma história, a mesma coisa, do mesmo jeito. A gente sempre foi muito amiga, a gente sempre conversou muito. E é muito interessante porque eu fiz uma transição de carreira aos 30, comecei totalmente do zero, né? Empreender. E comecei na dor mesmo, né? Eu fui até o fundo do poço para recomeçar. E ali, quando eu decidi recomeçar, a minha mãe me apoiou, o meu pai também me apoiou. Só que é engraçado porque eu sempre tive esse relacionamento mesmo, de conversar com a minha mãe como amigas. Só que quando eu comecei a fazer terapia, por causa dessa dor que me levou a fazer uma transição de carreira, que eu achei que era só profissional, é muito maluco isso, a gente acha que é só profissional, né? Porque, olha, não tá dando certo aqui, vou fazer uma transição de carreira que vai resolver os meus problemas. E aí comecei a fazer terapia. E na terapia eu fui entendendo sobre tudo isso, além de ter estudado psicologia, né? E
é muito parecido, uma relação muito parecida, onde ela me falava algumas coisas, eu aconselhava, porque é uma arrogância, uma prepotência que a gente tem muitas vezes, né? Nossa, E é e eu difícil a cheguei a gente falar isso pra ouvir isso. ela. É difícil a gente ouvir isso porque talvez a gente tenha mais estudo, a gente tenha mais know-how, a gente senta em mesas que nos ensina tanto, mas este lugar ainda é de arrogância, Nossa, porque muito, eles sempre vão ser maiores. Uma sempre. coisa que eu também fui no Protagon do Wendel também, Manu, e ele falou uma coisa lá que é muito real. Porque é o que você falou, às vezes a gente, por termos estudado mais, né? Hoje, na posição que estamos, achamos que Isso, sabemos mais. isso. E podemos saber mais do que alguns assuntos, né? Nós sabemos mais do que nosso pai e a nossa mãe. Só que ele fala, o nosso pai e a nossa mãe, independente de quem eles sejam, e tenham sido para nós, eles sempre vão estar aqui. Eles sempre vão ser. Eles chegaram primeiro. E a gente E, sempre vai estar aqui, né? aham, Quando você entende esse poder que você falou, que as decisões, certas ou erradas, eles precisam tomar e a gente só precisa aceitar, também muda, também vira muita chave, né? E posso só falar uma coisa, de que isso é muito comum. Eu não vou entrar nisso, a gente pode até falar mais disso no Eva também, porque assim, não é nem aceitar. Porque aceitar parece que é assim, ó. E isso é Tá, geral, tá? Todo mundo fala isso, inclusive nas igrejas. Perdoe seu pai, porque você tem que aceitar que era o que ele tinha. Todo lugar fala a palavra aceitar. Mas aceitar também carrega arrogância, porque parece que o que é o aceitar? Não é bem o que eu queria, mas é o que eu tenho. é o concordar? É o, é o, é o tomar. O que é o tomar? É o ter sede independente da embalagem. Porque Tá. aceitar é, já que eu não posso ter o de vidro, vai o de plástico mesmo. O aceitar é, se é o que eu tenho, vai tu mesmo, né? Tá me entendendo? O que Sim, tem por trás da palavra sim, aceitar? sim, Mas sim. isso é geral, Tá, tá? Então, assim, não é uma correção, não é nada. É só pra gente analisar o significado tá. das palavras. Que esse é meu maior objetivo até com a palestra que eu vou levar no Eva, que é o que significa pra você? O que significa pra você honra? Honra pra você é pagar as coisas dos seus pais? Eu não sei. O que é significar honra pra você? Porque se a gente não levar ao pé da letra o significado para nossa alma, eu e você vamos começar a discutir sobre honra, sendo que o nosso padrão de visão é totalmente diferente. E nunca vai dar match. Então, por exemplo, para mim, honrar meu pai e minha mãe é libertá-lo dos erros que eles cometeram, dando certo. Sabe aquela coisa, a mãe dela, tinha que ser, sabe aquelas coisas de olhar e falar que não ia dar certo nada da minha mãe? Aí Seria vem uma aceitar as filha. escolhas dos nossos pais? É fazer com que o meu resultado não justifique os erros dos meus pais. E muito pelo contrário, diga: será que foi erro mesmo? Eu acho Isso que é para mim é honra. libertar. Eu acho que É a palavra é libertar. mais libertar mesmo, né? Não Então, é. é Nossa, Acho que é mais por aí. Não é muito aceitar, é mais libertar. Porque eu acho que isso. quando a gente liberta, primeiro, a gente se coloca nesse lugar vulnerável, é um lugar de vulnerabilidade que muitas pessoas não têm É, coragem de se colocar, e a gente se coloca nesse lugar vulnerável. Exige também conversa, que não é fácil, são conversas difíceis muiz vezes, e é exige verdade. uma maturidade, né, que a gente, enfim, precisa ter. E muitas vezes isso não é fácil, sabe? Para Não. chegar nisso, né? Porque você é aquilo que as pessoas falam. Quando você, por exemplo, tá magoado, você guarda isso com você, você tem um rancor. É você que tá tomando veneno, não é a é, pessoa. É você, é só é você. verdade. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente faz isso com os nossos pais também. Uhum. Então a gente precisa de um processo, é um processo para libertação de todos os lados, porque quando a gente libera e libera o perdão e se liberta de qualquer, enfim, de qualquer coisa que a gente acha que é melhor ou que faria diferente ou que, Isso. né, acho que é muito mais leve, é muito mais fluido, é um lugar de vulnerabilidade porque vai exigir essas conversas difíceis, até falando sobre isso, né? É É, verdade. Conversas difíceis. exige. Eu lembro que quando dessa última vez eu fiz a transição de carreira, passei pelo processo,
E aí eu fiquei um tempo ali morando com os meus pais também. E quando eu saí, eu cheguei na minha mãe e falei pra ela: me desculpa, porque eu acho que foi muita arrogância e muita prepotência da minha parte achar que eu poderia ser melhor ou resolver qualquer tipo de problema que você tem, ou que meu pai tem, ou que o relacionamento de vocês tem. Me desculpa, eu sou só filha e eu só quero ser Só filha, quero ser só isso. pequena. Eu Isso. só quero É, isso, é só isso que eu quero. Então, ela chorou, eu chorei. Ali, eu acho que pro meu pai também, e eu vi meu pai no Eva, na primeira imersão, ver o meu pai lá, foi algo incrível para mim. Foi assim, foi sensacional para mim. Eu não sei nem explicar, não sei colocar em palavras. Então, olha só, eu uma adulta de quase 34 anos e a minha criança ali gritando. Por é porque quê? é muito importante, né? É isso que eu falo, a base. É, cara, às vezes a gente não consegue nem expressar em Eu não palavras. consigo explicar. Eu não consigo, de verdade. Ver o meu pai no Eva foi algo que, nossa, foi E pra é mim, isso, foi e isso é muito importante que incrível. você está dizendo, porque enquanto a gente levar cura para a mente, ela não acontece. É. Quando a gente não tiver palavras para explicar, significa que a cura aconteceu, que são 30 centímetros quando sai daqui e vem para cá. Uhum. Não ter palavras para explicar a cura, para explicar coisas que se vive de transformação, é quando você sabe que realmente aconteceu. Porque Nossa, saiu daqui e veio pra cá. foi pro Porque coração. enquanto tá aqui, a gente justifica, a gente quer contar uma história. Não, não, mas sabe por que que aconteceu isso? Às vezes eu falo pro meu paciente, não é pra contar história. Eu quero fato, não a história. Uhum. Hoje mesmo eu tava na academia, eu faço crossfit, e aí tinha subida na corda. E eu não queria subir na corda porque queima a perna, Sim. e eu não quero me machucar. E meu coach chegou pra mim e falou assim: Má, se eu te emprestar o negócio pra pôr, você não quer subir? Daí eu não. Daí ele assim: não, mas eu tenho não sei o quê. Você não. Eu disse: escuta, eu não quero. Eu não ia inventar uma história. Eu não queria, eu não quero. E assim, eu adoro, não me incomodo de me machucar, não me incomodo. Mas eu tô perto de uma viagem, queimadura da corda demora pra sarar. Demora mesmo. Demora. Mancha a pele. Então, tipo assim, eu tô perto de uma viagem, eu vou cheio de ferida, assim, oxi, com respeito. Vai Pra subir sair na nas corda, fotos lá em Dubai, toda ralada. uma ferida, oxi, tá de brincadeira. Então, assim, não vou. Eu não preciso contar uma história, ah, é porque eu tô. Não. E a gente tem medo de falar sim, sim, não, não. A gente sempre tem que contar uma história. Ai, sabe por que que eu não vou? Porque eu tenho um compromisso. Não, eu não vou porque eu não quero. Não É bem isso. não estou disponível, estou com estou numa uma jornada minha que eu não quero. Inclusive, eu estou nessa fase e falo exatamente isso para alguns amigos, para algumas pessoas. Mas não vamos tomar um café? Vamos falar isso aqui. Olha, eu estou numa fase muito introspectiva. Então, assim, como eu estou com a agenda cheia, e isso é verdade, e eu estou desfrutando de uma outra fase da Manuela, eu preciso ficar nessa introspecção. Em breve, a gente vai marcar e eu vou adorar tomar um café com você. Ah, mas você Mas é explicou mais muito fácil. chique. Foi É muito mais. maravilhosa a sua explicação. Meu Deus, se fosse eu, não, por quê? Porque eu não quero ir. Aí é meio grosso, parece, né? Mas é mais perfeito ainda. É mais perfeito ainda. Eu estou aprendendo a É fazer isso, viu? mais perfeito ainda o seu. Porque, assim, é uma fase minha, introspectiva. Então, assim, eu quero ficar aqui. E aqui, eu tô no momento sozinha comigo mesmo. Por quê? Porque é tão bom. Quando às vezes a gente precisa ir para esse lugar. Então, eu queria deixar duas coisas, que foi até uma coisa que a Fran falou, que é... Tem um filme na Netflix que chama Niade, com Y. O Niade é um filme de uma jornada de uma nadadora profissional. Maravilhoso. O Niade é travessia. Significa travessia da Niade. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque a alma, ela passa por travessias. Várias. Exatamente como da nadadora. E cada vez que ela recomeça a sua travessia, Gi, ela aprende algo. Ela aprende a domar o ego, ela aprende a pedir perdão, ela aprende a renunciar, ela aprende a entender que ela não sabe tudo, que tem especialistas em determinada área que ela não manja. E teve que repetir dezenas de vezes, mas ela nunca desistiu da travessia. Talvez a gente entra hoje numa jornada, no Eva você vai passar por uma travessia que talvez ela não se conclua dentro do Eva, mas
ela com certeza te leva a um nível de aprendizado para você começar a próxima sem errar na mesma coisa. Porque toda vez que Niade começa uma nova travessia, ela erra, mas não na mesma coisa. Ela descobre pontos cegos na alma que ela não tinha visto na primeira travessia. E desculpa usar essa expressão, porque eu não sei a espiritualidade de cada um, mas até a volta de Jesus, nós vamos continuar fazendo travessias na alma e descobrindo dracmas perdidas que a gente nem imagina. Nossa, Porque tô toda a nossa primeira infância, a minha paciente de hoje, ela tem 17 anos, o namorado dela bateu o carro, foi um acidente fulminante, ela tá num luto profundo, uma menina maravilhosa. E quando você olha pra alminha dela... Não, mas peraí, por que eu falei disso? Eu tava falando da travessia? entrou nossa paciente. Gente, desculpa, eu tô com a mente cansada mesmo, tá? Então por isso que às vezes tá... Ah! E aí ela disse assim pra mim, Má, eu não lembro nada da minha infância até os 8 anos. Essa é uma das informações mais preciosas que uma terapeuta tem. Porque o porquê que sua alma precisou apagar uma infância. O que Vocês carregam... aconteceu para apagar, né? Porque Nossa, é o instinto de proteção. É o instinto de proteção, é a é, blindagem de É proteção. a blindagem. eu Então a lembro, gente precisa eu olhar. lembro de detalhes da minha infância, cara. Foi uma fase muito, apesar de eu Especial. não ter o meu pai, ser criada pelos meus avós maternos, mas foi uma fase para mim espetacular da minha infância. Isso. Eu tenho muitas É isso. memórias Porque o que é afetivas. lindo dessa mensagem sua, Gi, é entender que às vezes a gente é órfão de pai vivo. É, Mesmo o pai estando dentro de casa, a gente se sente órfão. a gente vê muito isso, né, Manu? Muito, muito nos Dentro de dias de hoje. casa. A orfandade, ela pode ser de várias maneiras. E é muito dolorido ser órfão do pai dentro de Sim. casa, que foi muito o meu caso. Eu vivo uma paternidade, meu pai morre com 52 anos, e eu conheci meu pai no leito de morte. Eu Não. conheci meu pai no velório dele. Por quê? Porque, preste atenção, vocês que estão nos ouvindo, até então, eu conhecia o marido da minha mãe. Lembra que eu era a conselheira? Lembra que eu era a terapeuta da família? Então, a história que minha mãe trazia pela dor que ela carregava, sem o julgamento dela, era as histórias do que meu pai fazia como marido dela. E aí Nossa. eu formei o meu pai segundo o marido dela. E eu não sei se minha alma permitiu eu conhecer o pai, porque eu sentia que eu estava traindo minha mãe. Porque como meu pai fez mal para ela, amar meu pai, será que não era uma forma de trair aquela mulher que suou sangue para educar, para criar os filhos? Então a nossa Gente, alma vai fazendo isso. vai cair a live, nós vamos. Ai, Vai. que vontade. Mas, gente, é só para vocês verem essa pessoa maravilhosa, iluminada, que é essa Manuela. Deus nos apresenta pessoas. Eu fui presenteada com a Fran, fui presenteada com você, Manu. E a Foram gente por pessoas você, E Gi. a gente por você. que entraram na minha vida nesse ano, então eu tenho muito a agradecer. E para vocês que entraram nessa live, que vão assistir depois, vejam o que vai ter lá no Eva. Vocês têm ideia, né? Do que essa mulher vai levar lá. Então, entrem lá no link da bio do Imersão Eva, quem não tiver ainda lá. Nós vamos começar a postar com mais frequência o link do Eva, Isso. para vocês estarem nesse dia e saírem de lá transformadas, porque o Eva veio para mim e para a Fran com essa força, com esse propósito de transformar a vida dessas mulheres, Manu. Amém. Eu estarei lá com muito prazer. A gente se vê em breve. Obrigada por essa noite, por esse conteúdo, por vocês compartilharem desse mesmo caminho, né? De acreditar que a alma precisa ser transformada. Sim, E sim. só para concluir aquilo que nós começamos, quando eu contei para vocês que minha paciente disse, né? Hoje Deus não foi pai, foi mãe. Eu aconselho todos vocês a assistirem A Cabana, que está na Ai, Netflix. É um filme muito antigo. Provavelmente, acho que 99% das pessoas já assistiram, mas assiste de novo, toda vez principalmente depois que a dessa gente, live. toda vez que a gente assiste, dá um insight diferente. E Deus se Eu li o livro apresenta. também. Eu O li o livro é livro muito também. bom. E tem o Leiam um livro se vocês documentário. têm. É muito, muito bom. Muito bom. Mais lindo ainda o documentário, mas o que eu diria para vocês é: Deus se apresenta para o Mackenzie como mãe, porque ele sabia as dores que carregava naquela alma.
Deus é multiformes. E Deus, a única intenção dele é resgatar os filhos. E a natureza tem gemido como em dores de parto à procura dos filhos maduros. É isso. A natureza tem gemido. Olha as catástrofes que a gente está vivendo de queimadas, a gente vivendo enchentes, desmoronamentos. A natureza tem gritado. E a gente pegando todas as nossas dores e usando de bichinho de estimação. Então, que vocês usem do Eva para receber cura e levantar esse movimento de mulheres curadas para assumir posição de governo. Porque enquanto a criança interior tiver ferida, não existe governo. Você pode até colocar a coroa, mas não sustenta. Então, no Eva, a gente vai fazer isso com muito carinho e eu vou amar passar mais tempo com vocês. Ai, Vai ser Eu vou embora incrível. descansar um pouquinho hoje. vai lá. Bora. Obrigada, Um beijo Lu. no coração de vocês. Meu Deus. Maravilhosa. Obrigada, Gi. Beijo. Até a próxima. Beijo, meus amores. Até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau.